Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular de 2022 da FUVEST. Eu vou fazer agora a questão 50. A questão fala assim: um bom café deve ser preparado a uma temperatura pouco acima de 80 graus Celsius. Para evitar queimaduras na boca, deve ser consumido a uma temperatura mais baixa. Uma xícara contém 60 ml de café a uma temperatura de 80 graus Celsius. Qual a quantidade de leite gelado a uma temperatura de 5 graus Celsius deve ser misturado ao café para que a temperatura final do café com leite seja de 65 graus Celsius? Note e adote. Considere que o calor específico e a densidade do café e do leite sejam idênticas. Então, o que a gente vai ter que fazer? Esse problema é um nítido problema de troca de calor, não é? Entre o café e o leite. O café vai resfriar e o calor que o café perder vai ser totalmente absorvido pelo leite, fazendo com que ele se aqueça. Então, qual é o raciocínio para se resolver a questão? Primeiro, acha a quantidade de calor perdido pelo café. Depois, a quantidade de calor absorvida pelo leite. E aí a gente faz a fórmula do equilíbrio térmico e descobre o volume do leite que a gente vai usar, beleza? Então vamos lá. Vamos seguir o raciocínio. Qual vai ser a primeira coisa a se fazer? Calcular a quantidade de calor cedido pelo café. Beleza? Então, o que a gente sabe do café? Vamos botar aqui, dados. A gente sabe, segundo o problema, que a gente tem um volume de 60 ml de café. Então, a gente tem um volume de 60 ml do café. Esse café, ele está inicialmente a 80 graus Celsius. E quando ele se misturar ao leite, ele vai ficar a uma temperatura de 65 graus Celsius. Beleza? Então agora eu vou fazer a quantidade de calor que ele vai ceder. Então a gente vai usar o quê? Q é igual a M CE delta T. Só que a gente tem um problema. A gente não sabe a massa do café. Mas o problema deu uma dica. Ele falou aqui, ó, que o calor específico e a densidade sejam idênticas. Então, se ele falou em densidade, a gente sabe que densidade é igual a massa sobre volume. Ou seja, que a massa é densidade vezes o volume. Então, olha o que eu vou fazer. A quantidade de calor do café vai ser igual à densidade do café vezes o volume do café que a gente tem aqui, né? Vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, que é 65 menos 80. Então, a quantidade do café vai ser 65 menos 80, menos 15. Menos 15 vezes 60, menos 900. Densidade do café, calor específico do café. Beleza? Então, eu achei a quantidade de calor cedida em função da densidade do calor específico. Mas, como a gente é para considerar iguais, tá tranquilo, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a quantidade de calor absorvido, né,
pelo leite. Estou fazendo separado, né? Então, vai ficar o quê? Quais são os dados do leite que a gente sabe? A gente sabe que a temperatura inicial do leite era de 5 graus Celsius e a temperatura final, 65 graus Celsius. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Quantidade de calor é massa, calor específico, vezes a variação de temperatura. Então, a quantidade de calor do leite é a massa, a gente vai substituir por densidade vezes volume. Então, vamos lá. Densidade do leite, volume do leite, calor específico vezes a variação de temperatura, que vai ser 65 menos 5. Então, eu sei que a quantidade de calor do leite vai ser 65 menos 5, 60. Densidade do leite, volume do leite, calor específico. Achei também a quantidade de calor do leite. Bom, como isso aí é uma troca de calor, e a gente vai partir do princípio do equilíbrio térmico, né? Pois a temperatura final é igual, a gente pode dizer que a quantidade de calor do café mais a quantidade de calor do leite é igual a zero, porque só houve a troca de calor entre eles. Como a gente sabe que a quantidade de calor do café é menos 900 densidade do café vezes o calor específico, certo? Mais 60 densidade do leite, volume do leite, calor específico, isso igual a zero. Como esse cara está negativo, a gente passa para o outro lado. Então, vai ficar 60 dL vezes VL vezes calor específico é igual a 900 vezes densidade do café, calor específico. Bom, como o problema falou que o calor específico e a densidade são idênticos, a gente pode fazer o quê? Densidade com densidade, calor específico com calor específico. O que restou para mim foi exatamente o quê? Que VL é igual a 900 divididos por 60. 900 divididos por 60 vai dar 15. 15 o quê? ml. O volume do leite é de 15 ml. 15 ml é a letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.